Paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar sobre a carta de Romanos. Romanos capítulo 3 para começar. Eu queria dar um estudo de Romanos e pensei por qual capítulo será que eu começo. E eu estava ouvindo Romanos ontem enquanto fazia algumas coisas em casa. E isso é ótimo você fazer, porque Deus sempre te acrescenta. Aí quando chegou em Romanos 3 eu falei, olha, aqui é um bom lugar para se iniciar um estudo em Romanos. Na verdade, eu já fiz esse estudo. Eu já fiz um estudo de Romanos relacionado com Gálatas, com Efésios, e tá ali no computador. Eu não consigo mandar pro YouTube porque o computador não liga. Mas aí eu vou fazer de novo aqui. É bom que eu já escutei Romanos várias vezes. Eu procuro sempre fazer isso, irmãos. A minha leitura, ela não é uma leitura boa. Eu não tenho uma frequência na leitura. Porque uma vez que você começa a abrir canal e começa a gravar vídeo e editar, isso toma todo o seu tempo. Toma mesmo. Tanto é que tem um vídeo aí, um vídeo anterior, que eu esqueci de voltar a voz ao normal. Aí a voz ficou acelerada. De vez em quando eu coloco para brincar, mas dá para ver através da cena que foi de propósito. Mas aí passou uma cena que estava rápido. Aí uma irmã me avisou. Aí eu falei, nossa, esqueci. Porque eu edito na velocidade rápida. Eu estou procurando também falar mais rápido, que é melhor. Muita coisa para falar. E... Bom, eu estou vendo uns vídeos de técnicas, estou estudando sobre isso. Mas creio que eu estou melhorando. Mas mesmo assim, na hora que eu vou editar, eu tenho que fazer mais rápido. Eu já sei o que eu vou falar, eu já sei mais ou menos onde eu vou errar, então eu edito. Em velocidade rápida. Só que, como eu vou cortando os tracks, em cada track eu tenho que voltar e colocar a velocidade no normal. E eu esqueci de fazer esse um vídeo. Então, se acontecer isso aí por acaso, não foi brincadeira, não. Dá pra perceber quando é brincadeira por causa da cena. Tá bom? Eu vou editar esse vídeo também na velocidade rápida, assim eu já acostumo a meu vídeo de maneira mais rápida. Tá certo? Então, Romanos 3. Queria ler alguns pontos em Romanos 3, destacar muitas coisas. Eu vou estar falando do calvinismo também. Se você não gosta que fica falando de calvinismo, de adventismo, simplesmente vai para outro canal. Lá você vai aprender outras coisas, talvez. Aqui no meu canal você sempre vai ouvir isso. Jesus me ensinou que eu devo combater doutrinas erradas. Não tenho culpa se você faz parte de tal igreja, se você congrega em tal igreja. Eu não tenho nada com isso. Eu tenho compromisso com as almas, tenho compromisso com os homens, não com doutrinas de homens. Se eu não tenho compromisso com doutrinas de homens, por que eu falo delas? Porque eu tenho que falar delas, para mostrar o que está errado. É impossível eu ensinar somente o que eu acredito está certo, e mesmo assim eu sei que eu erro, e não falar e não tocar em nenhuma outra doutrina. É impossível. O que não pode fazer é o tempo todo ficar julgando, sem base, criticando, torcendo a palavra. Isso não pode. Mas você julgar as coisas, isso é dever de toda pessoa que ensina a palavra de Deus. Nós vamos estudar Romanos, nós vamos falar bastante sobre o calvinismo, mas nós vamos falar sobre outros pontos também. Nesses primeiros vídeos, eu não sei se vai ser 3 partes ou 4, vai ser apenas uma introdução. O que significa? Que eu vou ficar falando e vocês ouvindo. Não vai abrir Bíblia, eu não vou ler um verso da Bíblia, mas eu vou citar vários versos da Bíblia. Porque eu quero fazer vocês entenderem. Não vai ser difícil para quem leu um pouquinho Efésios e Romanos, já vai entender. Vocês compreenderem o que o calvinismo faz com as Escrituras. Eu vou contextualizar o texto da época na qual Paulo escrevia as cartas. É difícil de explicar, irmãos, é difícil, complicado, mas eu vou mostrar o que acaba ficando para trás, aonde os calvinistas erram, tropeçam e fazem as pessoas tropeçar. Então, vai ser longo a introdução. Assista com paciência e nos próximos estudos futuros, aí eu vou pegar na Bíblia e nós vamos entrar em Romanos. Vamos ver tudo certinho, timeline, versos, sabe? Vou ler e explicar o porquê do porquê. Irmãos, Romanos eu mando bem. Convencido. Não, Romanos, irmãos, tá aqui, ó. Eu escuto essa carta direto. Eu nem preciso abrir ela para falar dela. Mas a gente tem que abrir porque erra, né? Mas Romanos, Gálatas, irmãos, são epístola memorizada já. Eu sei, você tá falando, você abre a Bíblia e lê 2 versos, eu falo o capítulo aonde se encontra, o que tem antes e depois. Não estou falando isso para me engrandecer, eu estou falando isso para induzir a vocês a ouvirem a carta enquanto vai trabalhar, enquanto volta do trabalho, enquanto está lavando louça, limpando casa. Fazem isso e em alguns anos vocês vão ter esse resultado.
Abre a Bíblia em qualquer carta de Paulo, lê 2, 3 versos, eu falo para vocês o capítulo, o que tem antes e o que tem depois. Eu falo. Posso errar em alguns pontos, mas a maioria eu falo. Mesma coisa com Apocalipse. Isso eu ganhei da parte de Deus. Deus dá sabedoria para o homem? Dá. Mas para quem que ele quer dar? Para todos. Tem que buscar. Entendeu? Não é um mais agraciados que outros, no sentido de que Deus falou, aquele ali eu vou agraciar mais com a minha palavra e aquele menos, porque aquele ali eu gosto mais e aquele menos. Não, aquele busca mais, então eu vou dar mais. Entendeu? A pessoa só pode buscar se Deus dá. Se Deus dá, se Deus não dá, a pessoa não adianta buscar, porque Deus não dá, ela vai buscar o quê? Mas Deus deu para todos, Tiago fala isso. A diferença é que não são todos que buscam. Entendeu? Eu falo isso porque eu sei que muitas pessoas gostam de ouvir música, como eu. Ouvir música faz bem, geram bons pensamentos. Só que se bobear, a gente acaba escutando mais música do que ouvindo a palavra. Aí ou escuta a música, vai ver pregações no YouTube, vai ver vídeos e tal, mas o melhor de tudo é ler a palavra. Tá certo? Então, essa daí foi uma pequena introdução para a introdução. Para depois a gente entrar na leitura. Quem gosta de estudar vai achar uma maravilha. Agora quem não tem paciência, eu entendo. Eu já percebi, irmãos, isso daí caiu minha ficha esses dias. Eu percebi que tem pessoas que querem a informação. Ela viu o título, nossa, eu quero uma informação sobre isso daí. Ela não quer saber quem é você, o que acontece, não quer saber de contexto, não quer saber de outras coisas, ela quer a informação, catou a informação e vaza. É isso, são os participantes. Tem. E se não tiver a informação que ela quer, logo ali ela fica impaciente, aí ela comenta. Pra quê? Eu não quero conhecer o Japão, não quero introdução. Vai logo, você enrola muito. Tem pessoas que comentam. Entendi, mas se enrola muito. A pessoa não faz nada, não tem um canal, não grava um vídeo, não sabe o esforço que a pessoa tem que fazer, o trabalho que dá, chega de graça lá no negócio na casa dela, e ela comenta assim, ao passo que tem outros irmãos que ficam maravilhados com a palavra. Você vê a diferença de coração? É uma diferença muito grande. Não estou falando que tem que ficar elogiando, ficar falando Luiz, não sei o que lá. Mas algumas pessoas que eu vejo falam, nossa, o negócio tá feio ali, hein? Mas é isso daí, vamos continuar o vídeo, que é uma introdução. Essa foi uma introdução para a introdução e depois nós vamos entrar na leitura. Quando os irmãos vão estudar Romanos, os irmãos vão perceber que algumas expressões que aparecem em Romanos também aparecem em Gálatas. Romanos é uma carta que foi dividida em 16 capítulos, Gálatas somente 6. Tem coisas que o apóstolo Paulo fala em Gálatas que está somente em Gálatas. Tem coisa que o apóstolo Paulo fala em Romanos que está somente em Romanos. Só que no decorrer do seu discurso aparecem aquelas expressões, obras da lei, debaixo da lei. Só por essas expressões já faz ligação nas cartas. Só que ele mostra um ângulo em Gálatas e um ângulo diferente em Romanos. É preciso somar. E o que faz a gente ter a obrigação de olhar para essas duas cartas quando estuda são as expressões, obras da lei e debaixo da lei. Há apenas duas expressões que fazem toda a diferença ao você ler as cartas de Paulo. No geral, não é só Romanos e Gálatas. Uma coisa interessante, após você conhecer o significado dessa expressão, obras da lei, debaixo da lei, e todo o peso dessa palavra que ela carrega, você vai ver que em Hebreus é onde o escritor está falando mais sobre obras da lei do que em qualquer outra carta. Mas você pega uma Bíblia eletrônica, digita obras da lei e não vai sair nem sequer uma vez. A palavra festa, obras da lei, debaixo da lei, está relacionado com as festas, no modelo da antiga aliança, já que elas profetizam o futuro. E nós somos participantes da festa na nova aliança. Só que no modelo da nova aliança. A palavra festa nem sequer aparece em Hebreus. Só que na carta todinha, inteirinha, ele está falando das festas. É claro que de vez em quando ele vai pôr alguns assuntos de Josué, entrada na terra de Canaã, vai estar falando do sábado, vai falar de coisas do sumo sacerdote. Não vai estar ali o tempo todo falando da festa, mas ele iniciou a carta falando da festa, ele vai percorrer a carta todinha falando da festa, e quando chegar em Hebreus 8, principalmente 9, 10, ele vai falar detalhes do dia da expiação. Essa foi a festa que ele escolheu estrategicamente para escrever a carta. O dia da expiação, que é o dia mais importante dentro de um ciclo de um ano para o povo de Israel, é o dia mais importante. Então, irmãos, nem sequer aparece a palavra festa.
Em Hebreus, obras da lei, debaixo da lei. E ali é a carta onde mais se fala desses assuntos. Agora, já em Romanos e Gálatas, em Romanos não aparece a palavra festa, em Gálatas também não. Mas a palavra obras da lei, debaixo da lei, aparece. E aonde aparecem essas expressões, pode ver que no contexto está falando de circuncisão. E aonde aparece circuncisão, está falando da antiga aliança, contrastando com a nova, e aí tem que usar Abraão e Moisés. Agora eu pergunto para vocês, qual é a ligação que esse ponto que eu estou falando tem com o início do vídeo? Isso tem muita ligação com o início do vídeo, porque aí entra claramente aonde o calvinismo tropeça, e tropeça feio, e faz muitas pessoas tropeçarem. Você pode ver que tem... É até difícil de eu falar isso, mas é a verdade. A verdade tem que ser falada. Pega os homens mais conhecidos entre o calvinismo, Augusto Nicodemos. Eu já vi alguns estudos dele inteirinho. Eu sou paciente, eu assisto vídeo por vídeo. Tem coisas boas ali, mas no meio de poucas coisas boas, são tantas coisas ruins que se você coloca na balança, não vale a pena. Você já viu um estudo do Augusto Nicodemos sobre Efésios? Faz o seguinte, procura um estudo aí dele sobre Efésios, eu já assisti. Só você colocar Efésios Augusto Nicodemos ou Romanos Augusto Nicodemos, assiste. Depois você vem no meu canal e procura um estudo sobre Efésios. Não estou falando isso para me engrandecer, não. Mas olha a diferença, olha o nível de revelação. Eu fiquei bobo, eu fiquei pensando, Senhor, como que pode um homem que está livre, não está trabalhando em fábrica, vive de dízimo, vive de oferta, é ancião, barba branca, homem de respeito, poderia estar ensinando as profundezas do teu evangelho, tem o tempo todo, acorda na segunda-feira, tem até sexta para decidir o que faz, não precisa ir para uma fábrica. E como que eles desconhecem todos os mistérios, pelo menos a maioria deles, referentes às 2 casas de Israel, às festas, Apocalipse? Como que eles desconhecem isso e ensina calvinismo? Por que o Senhor pega uma pessoa presa no sistema da fábrica, tem que trabalhar, tem que todo dia bater cartão, às vezes tem que fazer hora extra, às vezes tem que trabalhar de sábado, e mostra todas essas coisas? Uma pergunta que você pode se fazer. Se você não conhece as 2 casas de Israel, as festas, os meus vídeos, o meu trabalho, as conexões das revelações que o Senhor está dando para nós, você não vai entender o que eu estou falando. Vai achar até que eu sou um estúpido e estou me engrandecendo. Mas quem conhece sabe. E eu queria que os irmãos comentassem aí, para as pessoas lerem, para verem que é verdade, não para me elogiar, para me engrandecer, nada disso daí, irmãos. Longe disso daí. Os irmãos que me conhecem sabem. E os irmãos estão sempre me elogiando, sempre com palavras de força. Eu fico feliz com isso e agradeço até os irmãos. Mas para outros lerem, para outros verem que é verdade, que não é eu falando de mim mesmo. Entende? Então, procura um vídeo onde Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, ou até Paulo Júnior, que agora entrou no mesmo sistema. Ele não se declara calvinista, mas não vai demorar muito para isso. Ensinar o Apocalipse sem ensinar as festas não é ensinar o Apocalipse de verdade. Eu já assisti todos os vídeos do Hernandes Dias Lopes. Estudo do Apocalipse. 1, 2, 3, 4. Tem uns que eu não consegui assistir. É muita história, muita coisa nada a ver. Mas tem estudos bons dele, do Hernandes Dias Lopes. Eu fiquei até admirado. Falei, que visão boa. Como é que ele não conseguiu enxergar certas coisas? E tem coisas que realmente não tem nada a ver, né? Mas eu já assisti Apocalipse dele 11, 12, 13, 17, 18. Ouvi todos. No carro, dirigindo, eu escuto. E não escutei uma só vez, não. Alguns deles eu escutei 2 vezes. Não toca nas festas. Acerta em alguns pontos, com certeza, mas em outros não. Então, eu fico pensando, também é um homem que vive de dízimo? Erradamente. A palavra proíbe cobrança de dízimo e entrega de dízimo. Novo Testamento proíbe isso. Quem cobra dízimo, recebe dízimo, dá dízimo, Deus leva em conta o tempo da ignorância, né? O tempo que é o coração que está dando ali, a pessoa aprendeu assim, a luz que ela recebeu até o momento foi assim, está dando com o coração sincero, Deus leva em conta isso. A partir do momento que a pessoa conheceu na Bíblia o que é dízimo,
Deus já está levando em conta. Ele já não está levando em conta a ignorância da pessoa e o coração não. A partir do momento que a pessoa conheceu. E o Novo Testamento proíbe essas coisas. Então são homens que vivem dessas coisas, mas não receberam revelação de Deus. Quero dizer que não recebeu revelação de nada. Estão ensinando a palavra. Claro que estão ensinando. Mas não compreender as coisas mais importantes da Bíblia. Coisa mais importante da Bíblia não é predestinação, calvinismo, essas coisas horríveis que a gente escuta em alguns vídeos do Enéas Dias Lopes, em alguns vídeos de Augusto Nicodemos. São coisas horríveis. Agora, por que eu estou falando tudo isso? De novo, eu sempre faço essa pergunta porque tem que ter conexão na fala. Porque quando se fala de vida eterna, se fala de salvação, fala de vida eterna. As pessoas vão ser salvas para terem a vida eterna. Quando se fala de salvação, se fala de vida eterna, se fala de justificação. Pega a Bíblia, Romanos, hoje na sua casa, Bíblia eletrônica. Pega um papel, é uma técnica de estudo valiosíssima, e coloca a palavra justificação. Clica, vai sair toda a lista. Não faz isso em toda a Bíblia não, que vai dar muito trabalho. Começa por Romanos, depois vai para Gálatas. Pega todos os versos, coloca numa lista. E você vai ler os contextos. Às vezes a palavra justificação não vai trazer todo o conteúdo, então você coloca justificados. Justificação, justificados. Coloca em blocos. Você não vai ler só o texto. Você vai ter que ler um pouquinho do contexto. Depois você parte para a palavra salvação. Olha, salvos. Olha, os contextos. Depois vai para a palavra vida eterna. Olha. Você vai se surpreender. Agora, sabe qual é o interessante de tudo isso? É que onde tem a palavra vida eterna, perto vai ter a palavra justificação, ou justificados, ou salvos. Vai estar tudo no mesmo contexto. E qual é o contraste? Dentro dessas palavras, desses pontos onde mais Paulo fala de salvação, de vida eterna, vai ter a expressão obras da lei e debaixo da lei. Se você tira essa expressão obras da lei, debaixo da lei, do contexto, como os calvinistas fazem, e não explicam ela, e fica falando só de vida eterna e de salvação nos textos que eles selecionam, você cria um calvinismo. Um método que Deus fez para salvar o homem injusto. Um método de trevas. E ainda fala que isso é justo. Você converte a luz de Deus em trevas e olha para as trevas e fala que é luz. Você pega o doce, converte em coisa ruim e fala que isso é doce. E o que é ruim você fala que é doce, o que é doce você fala que é ruim. O calvinismo faz isso. Agora, como eu vou olhar para uma carta onde está falando de vida eterna, salvação, justificação, no contexto está falando obras da lei, debaixo da lei, e não vou me importar com essas expressões. São expressões tão pequenas, mas por que elas existem? O que estava acontecendo na época do apóstolo Paulo para ele usar essas expressões, usar Abraão, usar Moisés e falar da vida eterna, da salvação? Porque qual é o texto que vem na mente quando se fala de calvinismo? Efésios 2, do verso 5 até o 9. 10, 11, 12, não, até o 9, isso é uma lei, é uma regra. Ninguém explica 10, 11, 12, os versos 10, 11, 12 de Efésios capítulo 2 em conexão com os versos anteriores. Por quê? Porque não tem conexão para eles. Não tem explicação, eles não compreendem. Então, de Efésios capítulo 2, do verso 5 até o 9, Paulo vai falar, pela graça sois salvos, não por obras, para que ninguém se glorie. Ele repete isso de novo. Eu posso meter uma tesoura nesses versos e meter uma tesoura em outros versos. Aí eu cato aqui, cato lá, cato cá e falo, a Bíblia está falando que o calvinismo é correto. A Bíblia está falando que salvação não se perde e que salvação é unicamente por obras. Aliás, se você fizer alguma obra com a intenção de ser salvo, Jesus veio fazer o quê? Não é? Se você pode ser salvo pelas suas obras e não pelo mérito de Cristo. E aí eu vejo o que a pessoa está fazendo na vida com a Bíblia na mão, em tempo de paz, para chegar nessa conclusão. Por que a pessoa gosta de ler a Bíblia fragmentada, escolher textos? E olha que tem pessoas que eu já mostrei todo o outro lado da moeda, porque tem o outro lado, e a pessoa
sabe, parece que tem uma programação na mente. Ela simplesmente ignora os textos, finge que não foi feito perguntas, finge que não existe aquelas coisas, volta para os textos que ela escolheu e continua falando a mesma coisa. Graças a Deus, Deus me deu esse tipo de coração. Porque se alguém me mostra, com base bíblica, que eu estou errado, eu tenho que olhar para isso, eu tenho que ver se tem alguma explicação para isso, sem forçar as coisas, se eu vou conseguir alinhar isso, aquilo com aquilo, e tudo vai entrar em harmonia. Tenho que ver qual lado que está errado. Então, irmãos, eles olham para Efésios capítulo 2, versos 5 ao 9, justamente ali que tem tão grande revelação, né? Não é em Efésios 2 que tem tão grande revelação? Vocês não conhecem? As duas casas de Israel? Efésios 2, conectado com Osés, conectado com Zacarias, com Ezequiel, com vários outros pontos da Bíblia. Mas eles não veem isso, eles não olham isso, eles olham outra coisa. Então eu não fico feliz em gravar vídeo de calvinismo, anticalvinismo. Porque isso prende, toma seu tempo, você fica dando volta em coisas que você olha e fala, questões loucas. Mas tem irmãos crendo nisso, né? Tem que ensinar. Tem milhares que creem nisso e não conseguem chegar. Então eu fico pensando, meu Deus, por isso que o pessoal não avança. Porque fica preso nisso. Fica preso em querer defender isso daí, esse lixo. Calvinismo é lixo. Então, não avança, não conhece mais nada. Porque você acha que esses homens calvinistas não conhecem a revelação e o mistério das duas casas de Israel? Porque o calvinismo bloqueia a mente. Então eu tenho que te falar, né? Eu não vou ficar preso nisso. Mais uma temporada eu venho, falo, outra temporada eu vou avançar. Porque quem fica em calvinismo é semelhante a um barco que joga âncora, fica ali encalhado, não sai dali. Então, Efésios, capítulo 2, a partir do verso 5, Paulo fala, pela graça sois salvos, não por obras para que ninguém se glorie. Certo? 2 vezes. Portanto, pela graça sois salvos. Aí o que eles enxergam? Que havia um grupo de pessoas lá no tempo do apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta quando estava preso, então ele detectou um grupo de pessoas que estava pregando assim, irmãos, nós não somos salvos pelo mérito de Cristo, nós somos salvos pelas nossas obras. Cristo pode até ter vindo, morrido, mas nós não somos salvos por isso. Nós somos salvos porque nós praticamos boas obras. Aí Paulo olhou isso e... Não, pela graça sois salvos, senão vocês vão se gloriar. É pelo sacrifício de Cristo, como é que vocês estão pregando ao contrário? É isso que eles interpretam. Olha a mente. Que criancinha na fé, né? Olha para o contexto. A expressão obras da lei não vai aparecer ali em Efésios. Sim, mas ali ele está falando de obras da lei através da circuncisão. Os calvinistas precisam de um ensinamento desde o começo da Bíblia. Tudo de novo. A prova disso é que eles não explicam as festas, não explicam obras da lei, não explicam nada disso. No tempo do apóstolo Paulo não tinha Novo Testamento formado, tinha templo onde se fazia sacrifícios, tinha sinagogas espalhadas por todos os lugares. E quem estava dentro dessas sinagogas? Judeus. Pregando quem? Jesus? Não, Moisés. Por isso que Paulo entra nas sinagogas, entra no dia de sábado, e diz lá que após ele entrar e pregar, milhares de gentios ficavam convencidos. O que os gentios estavam fazendo lá dentro? Outra coisa que eles não sabem. Então, irmãos, imagine você morando naquele tempo. Olha só como eles não conseguem visualizar o contexto no qual Paulo escreveu as cartas. E as cartas do apóstolo Paulo nos permite remontar o contexto daquela época, principalmente Atos dos Apóstolos. Então, imagine você naquela época. Tem templo, tem pessoas fazendo sacrifício pelos pecados, tem sinagoga espalhada por todos os lugares, tem gentios entrando nas sinagogas, tem gentios até convertidos. Gentios que entraram, se circuncidaram, agora fazem parte do povo de Israel. Depois de alguns anos, já estão com a barba igual a dos judeus, já estão com todo o modelo dos judeus, levando o sobrenome de judeu. E depois de alguns anos, ninguém sabe mais de onde aquela pessoa veio. Parece judeu. Isso tem na palavra de Deus. E nós vamos falar sobre isso, nós vamos ler isso. Atos 14, 15, 18. Vamos ver isso passo a passo. Vocês vão ver que até a epístola
de Filipenses, que as pessoas não dão muita atenção, ela vai ganhar mais luz ao compreender essas coisas. Então, irmãos, pensa bem. Você está naquela época. Está escrito no livro da lei. Tem livro da lei, tem profetas. Eles não são trabalhados pelos judeus, pelas pessoas que ensinam, pelos fariseus ou mestres da lei, pessoas mais sinceras até um pouco na palavra, como Gamaliel. Eles não têm a conexão que Paulo tinha, que o Espírito Santo deu para o apóstolo Paulo e para os outros apóstolos. Então, eles estão pregando Moisés. Moisés é pregado nas sinagogas. Não era Jesus. Jesus era pregado só depois que Paulo e Barnabé entravam, ou Paulo e Silas. Aí você entra lá, começa a ouvir sobre o Deus de Israel, vê que tem que abandonar os ídolos, que Deus criou os céus e a terra, e que Deus fez um novo mundo através de Noé. Depois, os 3 filhos de Noé multiplicaram, encheu o mundo. Depois Deus chamou Abraão, dentro de Abraão teve Isaac, Jacó, aí Deus vai tirar um povo dali, separado. Esse povo vai acabar indo para a terra do Egito, vai ter a história de José. No Egito eles vão ficar escravos por 400 anos e depois Deus vai libertar eles através de Moisés. Libertou eles através de Moisés, Deus vai dar a lei para eles no Monte Sinai e é um povo separado por Deus, como eu falei no vídeo anterior. É um povo que Deus separou para ser nação santa, sacerdócio, propriedade peculiar de Deus. E ali o povo teria a missão de alcançar as outras nações. Tanto é que Deus fala, se algum estrangeiro que anda no meio de vós, e realmente muitos egípcios e várias nações saiu com o povo de Israel do Egito, com Deus de Israel, porque viu a justiça dele. Aí Deus fala, se algum estrangeiro que anda no meio de vós quiser se circuncidar, ou quiser participar da Páscoa do Senhor, que seja circuncidado primeiro. Por que Deus fala isso, irmãos? A Páscoa é o início de tudo, mas antes da Páscoa tem que se circuncidar. A circuncisão é o que te dá entrada para toda a antiga aliança. É a circuncisão. Sem se circuncidar, ninguém entra na Páscoa. E a Páscoa, enquanto está rolando ela, já vem asmos. Antes de acabar os asmos, já começa primícias. Aí depois, primeiro dia da primícia, tem 49 dias, vem Pentecoste. Uma festa é um gancho para outra. As quatro primeiras festas, elas estão todas conectadas. Não acaba uma e já começa a outra. Agora, as 3 últimas, elas são um pouquinho separadas pelas datas. Mês 7, dia 1, apenas um dia. É a festa das trombetas. Aí depois, mês 7, dia 10, apenas um dia. 9 dias depois, apenas um dia, é a festa da expiação. E 5 dias depois, que é mês 7, dia 15, começa a festa dos tabernáculos, e aí sim é uma festa de 7 dias, e depois vem o 8º dia. Tudo isso tem revelação. Então, a Páscoa, quem entrar na Páscoa participa de todo o resto das festas, mas para isso precisa ser circuncidado primeiro. As festas, elas fazem todo o ciclo da antiga aliança, da andamento. Tudo bem, no mês 7, lá, dia 22, acabou o ciclo. Aí tem que esperar o próximo ano. O que acontece nos próximos meses? Tem sacrifício tarde, manhã e todas as outras coisas. Pecou, tem consciência de pecado, leva seu sacrifício para Deus, até que chega o novo ciclo das festas. Essa é a lei de Deus. Tudo isso, dentre todas essas coisas, o povo tinha trabalhos para fazer. Para você participar das festas, você tinha que ter trabalhos. Aliás, se você não entregasse as primícias para Deus, você não era aceito. Isso está escrito no livro da lei. Através das primícias, o povo é aceito. Mas antes das primícias tem o cordeiro sendo sacrificado. Isso é incrível. Então, irmãos, tudo isso se chama trabalhos da lei, obras da lei. E o povo tinha que fazer isso, porque quem não fizesse, não iria fazer parte do Deus de Israel. E quem entrasse para fazer parte do Deus de Israel e abandonasse essas coisas, Deus iria eliminar essa pessoa do povo. Tanto é que no dia da expiação, que é o dia mais importante, é o único dia no qual Deus é severo e fala, se alguém fizer uma obra nesse dia, eu vou extirpar a pessoa do povo. Se alguém não se humilhar, também eu vou deletar essa pessoa do povo. Eu mesmo vou contra ela. Não é o povo todo, é a pessoa, individualmente. Tudo isso, irmãos, é chamado por Paulo de obras da lei, obras da Torá. E quem está fazendo essas obras está debaixo da Torá, debaixo do que ela manda fazer.
Se você entra no ciclo das festas, está debaixo do Deus de Israel na primeira aliança, você está debaixo da Torá. Entende? Mas só que você é circuncidado por mãos de homens. Só que olha a diferença, você é circuncidado por mãos de homens. Não vai ser circuncidado por mãos de quem? A circuncisão tinha que ser feita por mãos de homens, na antiga aliança. Na nova aliança, Paulo mostra outra coisa. Então você entra para receber expiação pelos pecados por um homem circuncidado por mãos de homens e por um homem que faz sacrifício com sangue de animais em um tabernáculo terrestre. O escritor de Hebreus explica tudo isso. A superioridade da nova aliança sobre a antiga. A morte impedia esse homem de continuar, então vinha outros. Mas Cristo é um sumo sacerdote eterno com juramento. Então todas essas coisas são promessas da antiga aliança, mas o escritor de Hebreus fala que a nova aliança tem promessas superiores. Porque você não vai ser mais circuncidado por mãos de homens. Você vai praticar as festas na realidade delas, num tabernáculo celestial. O corpo de Cristo, que é a igreja. Tudo, e a promessa é da vida eterna. Entende? O povo não estava preso naquelas coisas. Então, a antiga aliança, ela recebe, ela dá um testemunho das coisas que havia de se manifestar, mas ela não remove o pecado do povo. É algo que tem que ser renovado todos os anos. Tudo isso, se eu fosse falar para vocês hoje, após eu ter ensinado, nos próximos vídeos, quando eu fosse falar para vocês, quando eu falasse obras da lei, vocês sabem o que eu estou falando. Debaixo da lei, vocês sabem. Circuncisão, vocês sabem, não precisa de eu falar passo a passo todas as coisas. Mas, irmãos, naquele tempo, muitos gentios estavam entrando nas sinagogas, estavam ouvindo Moisés. Por isso que Paulo ia nas sinagogas, ele não ia só para pregar para judeu, ele ia porque tinha gentios lá dentro também. Tinha gentios dentro da sinagoga, que fazia parte lá da primeira aliança, e tinha gentios espalhados pelas nações. As pessoas não conseguem ver isso na palavra. Não conseguem. Uma coisa que está na palavra. Então imagine, tem templo, é difícil de explicar essas coisas, né? Tem templo, tem sacrifícios sendo realizados, todas as coisas mais ou menos conforme a lei estão ali sendo realizadas, tinha os fariseus acrescentando doutrinas de homens sobre a palavra de Deus, mas tinha a palavra de Deus. Estava escrito que a descendência de Abraão tinha que se circuncidar. Abraão, hein? Imagine Paulo usando Abraão para falar da salvação, mas os judeus também poderiam falar, mas está escrito que a descendência de Abraão tem que se circuncidar. Por que o apóstolo Paulo está falando que agora Abraão é pai das nações e não precisa mais praticar a lei para ser salvo? Houve um conflito em Atos 15 de fariseus que abraçaram a fé, que creram em Cristo, mas eles pregavam que tinham que guardar toda a lei para ser salvo, ou seja, obras da lei, tinha que estar debaixo da lei. Aí eles foram se reunir em Atos 15 e vocês sabem qual foi o resultado. Então isso que estava acontecendo naquela época. Não é nada disso que os calvinistas falam. Olha só para onde vai a mensagem, para onde eles levam a mensagem. Não tem contexto bíblico, não tem contexto histórico. Eles apenas inventam algo da mente. Então, irmãos, se está escrito que a descendência de Abraão tem que se circuncidar, um estrangeiro que estava lá no meio do povo de Israel tinha que se circuncidar e participar das festas, por que não tinha que ser assim no tempo de Jesus? Qual era a diferença? Então tinha que olhar para as palavras dos profetas e olhar para o livro da lei. As pessoas lá estavam olhando para o livro da lei e somente do Sinai para frente. Não estavam olhando do Sinai para trás. Do Sinai para trás. Até no livro da lei tem 2 blocos proféticos. 2 dispensações. Livro da lei. Monte Sinai para trás é uma coisa, Monte Sinai para frente é outra. Tanto é que Paulo, quando escreve Romanos, ele começa a falar lá desde o tempo que não havia lei, desde o tempo lá, ele toca no tempo de Sodoma e Gomorra, no porquê que eles se tornaram sodomitas, como eles converteram a verdade de Deus em mentira, adoraram mais a criatura do que o Criador. Então Deus entregou eles para fazer paixões infames. Eles, tendo conhecimento de Deus, rejeitaram a Deus, e mudaram a verdade de Deus em mentira. Então Deus entregou eles. Assim, de pouco a pouco, foi se tornando o que chegou a ser Sodoma e Gomorra. Uma cidade que Deus destrói com chamas de fogo do céu, que é figura para o futuro.
Então ele passa por isso até chegar em Moisés. Aí ele fala que a morte reinou de Adão até Moisés. Depois de Moisés a morte não reinou mais. Você sabe qual é a explicação para isso? Porque se eu perguntasse para você, a morte parou de reinar quando? Você ia falar, em Cristo. Porque ele removeu a morte e você não estaria errado. Mas se eu te perguntasse, e o que Paulo quer dizer quando ele diz que a morte reinou de Adão até Moisés? Você já iria ficar perdido. E ele fala isso. Então ele mostra uma dispensação de Adão até Moisés. E depois de Moisés é outra coisa, irmãos. Ali todos os gentios têm... As nações iriam ouvir que tem um povo separado por Deus, que tem uma lei, que Deus convida nações para fazerem parte do povo de Israel. Israel falhou nessa missão. Essa missão é para o Israel da nova aliança. Essa é a missão da igreja. Entende? E só é possível ela por intermédio de Cristo. Enfim, é muita coisa para falar. O que eu quero dizer é que tudo isso faz parte das expressões obras da lei e debaixo da lei. Vontade de matar essa cachorra. Essa cachorra já me parou várias vezes. Não pode ver um mosquito na janela que ela parece um lobo. É uma vira-lata aí que minha mãe achou. Então, o nome dela é Bebel. É só ela ouvir minha voz que ela corre pro quarto. Então, irmãos, se tinha um grupo de pessoas que pregava que tinha que fazer obras para ser salvo, se tinha um grupo de pessoas que pregava que tinha que fazer obras para ser salvo, esse grupo de pessoas eram os judeus da antiga aliança, dentre eles fariseus, saduceus. Esse era o grupo. E até pessoas que abraçaram a fé, lá em Atos 15, é verdadeiro isso que eu estou falando. Diz pessoas que abraçaram a fé, mas diziam, tem que praticar a lei de Moisés para ser salvo. E a primeira pessoa em falar de obras da lei não é Paulo. Ele foi o primeiro a compreender isso. A primeira pessoa a falar de obras da lei é o próprio Moisés, por inspiração divina. Porque justamente em Romanos e em Gálatas, são onde aparecem essas expressões, obras da lei, debaixo da lei, justamente nessas duas cartas que Paulo vai repetir os dois textos que estão no livro da lei. Quer dizer, ele vai repetir o mesmo texto duas vezes, uma em Romanos e uma em Gálatas. E esse único texto se encontra no livro da lei. E ele está explicando o contraste, está falando sobre as obras da lei. Porque ele fala assim, em Romanos 10 e o outro está em Gálatas alguma coisa. Depois nós vamos entrar na leitura. Ele fala assim, aquele que fizer estas coisas, por elas viverá. Isso é o que Moisés disse, a justiça que vem da lei. Ou seja, tinha a justiça da lei, irmãos. A lei tinha justificação para o homem. Tanto é que Deus fala, se vocês não fizerem isso, eu vou ferir o povo. Se o povo abandonasse a lei de Deus, ele feria o povo, ele matava. Então o povo precisava fazer aquelas coisas de Deus que eram justas para terem vida. Cordeiro sem defeito, não é para catar o pior do rebanho, para não tomar prejuízo. Cordeiro sem defeito, vai acordar cedo, vai plantar, vai entregar o melhor para Deus. Tudo isso é justo. E o melhor que você entrega para Deus, Deus não ia comer. Deus fala, eu não como carne de animal. Eu não como nada disso. Ele fala por Jeremias. Pega essas carnes, esse sacrifício, junta tudo e vão comer carne. Por acaso eu sinto o cheiro dessas coisas? Eu como isso daí? Se Deus não quer, por que ele pede? Por que é cheiro suave? As pessoas achavam que quando eles assavam a carne dos sacrifícios para comer, Deus falava, que delícia, que cheiro suave. Cordeiro sem defeito, todas essas coisas profetizavam Cristo, o sacrifício dele. Entende? Por isso que Deus joga na cara deles. Fala, por acaso eu como carne? Vocês acham que vocês podem confiar nesse sacrifício e nesses trabalhos? Mas eles tinham que fazer honestamente, porque eles estavam debaixo do pecado. A própria lei testemunhava isso. Enquanto se entrega sacrifício de pecado ano após ano, não tendo uma remoção de pecados da consciência, o povo está debaixo do pecado. A lei testemunha isso, que o povo está sob escravidão. Não é o caso em que o homem está sem lei, aí ele entra na antiga aliança, e aí Paulo fala, a antiga aliança é Agar, agora vocês são escravos do pecado. Não é isso. É que quando você entrava na antiga aliança, a antiga aliança dava testemunho de que você está debaixo do pecado e que Deus estava suportando isso até um tempo futuro. Tudo isso que eu estou falando está escrito, irmãos. Está em Romanos. Ele suportou o pecado do povo por causa daqueles sacrifícios
que eram coisas santas, mas eram coisas terrenas. Não se compara o sangue de um animal com o sangue do próprio Filho de Deus. O sangue de um animal sendo derramado não toca na consciência do homem, não converte ele. Mas o sangue do Filho de Deus sendo derramado, aí sim toca na consciência do homem. Então tinha que fazer essas coisas da antiga aliança para eles terem vida. São obras para eles serem salvos, uma renovação de ano após ano, para eles serem aceitos ano após ano. E é isso que Paulo entra para combater em Efésios 2 justamente. Porque logo após ele ter falado o que ele falou de Efésios capítulo 2, do verso 5 até o verso 9, no verso 10 ele explica, portanto, ele faz ligação do que tem que ter conexão com o que ele falou antes. Olha, ninguém faz obras para ser salvo, não está escrito obras da lei. Mas olha, contexto, circuncisão, tudo. Vocês são salvos pela graça de Cristo. E aí Paulo fala, mas calvinista não lê isso. Paulo fala, portanto, agora eu vou trazer uma conclusão do que eu estou falando antes. Eu estou fazendo ligação de contexto. Portanto, lembrai-vos de que outra hora vocês eram considerados, chamados, titulados incircuncisos, seus incircuncisos. Por mãos de quem? Por mãos de pessoas que eram circuncidadas por mãos de homens. Vocês estavam sem Deus, separados da cidadania de Israel. Olha que Paulo está falando. Mas agora vocês, pelo sangue de Cristo, já chegaram até Ele e tal. Por que Paulo está falando de circuncisão no mesmo contexto que fala de obras? Porque as pessoas que estavam na antiga aliança estavam com brigas com gentios. E esses gentios são gentios da casa de Israel. Os da dispersão. São esses. E eles eram acusados, seus incircuncisos. Vocês não têm lei de Deus. A gente tem a lei. Aí Paulo fala, mas agora Deus pegou vocês direto e colocou na nova aliança. Tinha pessoas que Deus tirava da antiga aliança e colocava na nova. Mas tinha gentios que Deus catava, a pessoa estava sem Deus, sem aliança, sem nada. Pegava o gentil direto, de aliança nenhuma, perdido no mundo, sem Deus, sem estar na cidadania de Israel, e colocava na nova aliança. E isso criava ciúme no povo, para se cumprir o que Deus disse, que ia colocar ciúme no povo, com nação que não era nação, com povo que não era povo.